Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro, nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 1, também intitulada O Poder do Evangelho. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente deseja que o Evangelho faça a diferença na nossa vida, mas Ele vai fazer se a gente crer, se a gente realmente procurar viver a palavra. Senhor Jesus, a palavra chegou para nós, mas mostrando para nós o que é o Espírito. Se a gente não praticar, não crer na palavra, nada vai acontecer. Mas realmente a gente precisa trazer nessa palavra para a nossa vida. O Evangelho realmente vai nos transformar, vai mudar o nosso viver, mas não é uma transformação exterior, mas é realmente algo que vem do nosso interior, é algo de dentro para fora, é algo movido pelo próprio Senhor, é algo consistente e permanente na nossa vida. É isso que a gente precisa. Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a ir diante dEle, para tocar nessa palavra. Assim Ele vai nos dar realidade, vai nos dar sabedoria, revelação, Senhor Jesus. E que realmente a gente vá diante dEle e peça para que Ele traga para nós uma realidade nessa palavra, que o Senhor nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 20, versículo 19. Ó Senhor Jesus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: Paz seja convosco. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 4 e versículo 14. Ó Senhor Jesus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ó Senhor Jesus. Capítulo 13, versículo 52. Ó Senhor Jesus. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 14, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ó Senhor Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Senhor Jesus. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: Crer no poder transformador do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Nós que já cremos no Senhor Jesus, temos a tendência de pensar nos outros, sempre que ouvimos falar sobre o Evangelho. Pensamos nos familiares, vizinhos, amigos e até desconhecidos. Querido leitor, todos nós que já recebemos o Evangelho, precisamos crer no poder que ele tem de operar em nossa vida. Muitas vezes não cremos que o Evangelho possa mudar-nos. Como então esperar que ele mude outras pessoas? Se eu não crer, minhas palavras não terão peso e não transmitirão convicção. Muitos acham que por já serem salvos, não precisam mais dessa palavra, julgando que ela deve ser destinada apenas aos incrédulos. Certamente, já estamos salvos da perdição eterna, mas todo cristão precisa, todos os dias, ser salvo do mundo, do pecado, de sua personalidade difícil, de sua dificuldade de se coordenar com outros e de viver em paz com eles.
Nossa pregação não deve estar fundamentada apenas em palavras, mas no poder de uma vida transformada. O apóstolo Paulo afirmou ousadamente: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E quanto a nós? Ó Senhor Jesus! O reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Hoje, querido leitor, precisamos desse poder na igreja, em nosso lar, em nossa vida pessoal, em nosso serviço a Deus. O Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Não pense que você já se graduou no Evangelho. Toda vez que Deus nos fala por meio da palavra profética, Ele nos prega o Evangelho, nos dá esperança, nos motiva. Nessas horas, que atitude devemos ter? Devemos crer no Evangelho. Ó Senhor Jesus! Muitos associam o poder do Evangelho a um toque na testa que derruba pessoas ou a expulsão de demônios. Todavia, o verdadeiro poder é o que transforma vidas, é o que reconcilia marido e mulher, que consegue fazer pessoas diferentes servir juntas e em harmonia na igreja. Se uma igreja está dividida, o verdadeiro poder é aquele que consegue derrubar a parede que separa os irmãos e novamente os juntar. Depois da morte de Jesus, os discípulos estavam trancados em uma casa com medo dos judeus. Mas quando receberam o Espírito, foram libertos do medo e passaram a pregar o Evangelho àqueles de quem antes se escondiam. Os que são tímidos, os que têm medo de servir a Deus, de pregar o Evangelho, quando se enchem do poder que vem do Espírito Santo, tornam-se ousados. Um dos grandes adversários que temos em nosso interior é o medo. Mas o poder do Evangelho nos liberta do temor de nos consagrar totalmente a Deus. Ó Senhor Jesus! Uma das principais manifestações de que estamos cheios do Espírito é a alegria. Existe hoje um mal entendido com relação a encher-se do Espírito Santo. Muitos pensam que a evidência de uma pessoa estar cheia do Espírito Santo é falar em línguas. Mas nas epístolas aos Tessalonicenses, Paulo nada disse sobre falar em línguas. No capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, Paulo apresenta uma evidência de que alguém está cheio do poder do Espírito Santo, a alegria. Por isso, alegremos-nos no Senhor. Mesmo no meio desta pandemia e do isolamento social, queremos e podemos encher-nos da alegria do Espírito. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! O poder do Evangelho se manifestou entre os Tessalonicenses por meio do viver e do testemunho de Paulo e seus companheiros. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria, do Espírito Santo. Aqui vemos a importância do exemplo. Aquela igreja foi tão impactada pelo testemunho de Paulo que passou a imitá-lo. Os apóstolos se tornaram seus modelos. Paulo os encorajava a ser seus imitadores, assim como ele procurava ser de Cristo. Os líderes devem pastorear a igreja não com ordens, mas com o exemplo. Por imitar os apóstolos, a igreja em Tessalônica, apesar de ser nova, tornou-se modelo para os irmãos da Macedônia e Acaia. Ó Senhor Jesus! A pregação do Evangelho nos leva a viver a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Mesmo em meio a provações, existe esperança. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ele pergunta, né, você já experimentou a alegria de encher-se do Espírito? Ó Senhor Jesus! Graças ao Senhor, muitas e muitas vezes. O Espírito é sempre o motivador, sempre aquele que realmente nos livra da mentira do inimigo. O inimigo ele quer nos derrubar com mentiras, com um monte de coisa, mas como o irmão Miguel Mata está sempre falando conosco, não creia na mentira do inimigo, creia no Evangelho, creia na palavra do Senhor, creia naquilo que Ele quer infundir em você. E quando isso acontece, você usa a fé, você exercita o Espírito, o Senhor te mostra a realidade do que está acontecendo. Você sai dessa mentira que o inimigo colocou, você experimenta a alegria do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, e isso que Ele quer para nós. Ele quer que a gente viva a obra da fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Ele quer que isso seja bem vivo na nossa vida. O verdadeiro poder do Evangelho. O Evangelho que transforma a nossa vida.
Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu tenho falado isso aqui no canal sempre, né? Senhor Jesus, né? Que o Evangelho não é, né, fazer sinais, milagres. O Evangelho é transformação de vida. Jesus ele veio à Terra para cumprir a vontade de Deus e salvar o homem. Ele fez milagres, fez sinais, Senhor Jesus, porque ele se compadeceu, ele se colocou no lugar do homem. Ele viu que o homem estava precisando de libertação de várias coisas, como o irmão botou aqui, né? Nós já fomos salvos da perdição eterna, mas eu preciso ser salvo todos os dias, né? Do mundo, do pecado, da minha personalidade, né? Da dificuldade de se coordenar com os irmãos, de perdoar, de viver em paz, né? De tirar a parede de separação, né? Senhor Jesus, de viver junto, né? Ó Senhor Jesus. Isso mostra que a gente às vezes tem dificuldade de relacionamento uns com os outros, porque a gente tem dificuldade de se relacionar com a palavra. A palavra chega para nós. Né? Eu já, né, pregando o evangelho, fazendo comportagem, já vi várias vezes pessoas, né, você vai mostrar o livro, olha, esse livro aqui vai te ajudar, né, a desfrutar da Bíblia, né, ir diante do Senhor. A pessoa fala assim, não quero ler a Bíblia, não quero ser pastor. Né, Senhor Jesus. Né? E outras pessoas que já vi também falando, né, olha, vamos orar por aquela pessoa ali. Não posso orar por ela, porque eu não sou pastor. Ó Senhor Jesus, não, a oração ela está na nossa vida. Então muitos cristãos ficam vivendo a vida, ficam aguardando, olha, um dia eu vou lá na reunião e tal, aí o pastor vai orar por mim. Não exercita a oração em casa, não exercita a fé, não lê a palavra. Senhor, ficar aguardando ali, né, alguma outra coisa. Ó Senhor Jesus, mas como mostrou, né, a nossa vida está fundamentada no poder do Evangelho, né, no poder de uma vida transformada. Ó Senhor Jesus. Né, por isso a gente vê que a gente precisa ser salvo de muitas coisas do nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus. Né, a gente precisa do poder do Evangelho na nossa vida pessoal, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, no meu casamento, né, no meu relacionamento com o filho, né, o meu relacionamento como filho, né, com a minha mãe, relacionamento como pai, né, com os meus filhos, relacionamento como marido, como irmão da igreja. Ó Senhor, a gente precisa do poder do Evangelho na nossa vida, atuando de verdade, né? Senhor Jesus, Ele mostrou quando a palavra do Evangelho chega para nós, qual deve ser a nossa atitude. Não precisa ser simples e obediente, né? Crer na palavra. A gente leva, né, a invocar o nome do Senhor para as pessoas, né? E aí você vai, mostra toda a base bíblica. Quantos versículos na Bíblia mostram? Quantos servos de Deus que invocaram o nome do Senhor e a pessoa não aceita. Ó Senhor Jesus. Né? Apesar de ter toda a base, toda a palavra, ela não consegue crer na palavra. Ela vê na palavra algo que seja útil para ela. Se ela não vê que o invocar é útil, não, para que eu vou fazer isso aí? Para ir na presença de Deus? Na presença de Deus para quê? Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa viver na presença de Deus. Né? A igreja não é um lugar, a igreja é uma esfera. Uma esfera espiritual onde Deus pode atuar. Onde Deus pode fazer a sua vontade. Isso só vai acontecer se eu estiver no Espírito. Se eu estou no Espírito, eu estou vivendo numa esfera do reino de Deus, do reino dos céus. E aí Deus ele pode transformar toda a situação ao meu redor. Se mostrou, a gente precisa experimentar a alegria que vem do Espírito. A alegria de tocar na palavra. Né? Eu lembro dos últimos lugares onde eu trabalhei, né? Senhor Jesus, hoje graças a Deus eu trabalho por conta própria. No último lugar que eu trabalhei como empresa, né, eu estava num lugar, eu tinha um supervisor, né, e meu supervisor precisou sair para poder fazer outras coisas na empresa e colocou um suplente no lugar dele. Né, e aí todo mundo falou, agora é o fulano de tal que está aí, ele não gosta de crente. Então, olha, você não fala de palavra de Deus aqui não, que senão ele vai pegar no seu pé, ou então vai te mandar embora. Ó Senhor Jesus. E aí um dia, né, eu tava na minha sala, né, e as pessoas tinham que vir, né, para poder ver as coisas do computador, né, e eu passava para ela informações técnicas ali. Senhor Jesus. E aí foi chegando uma pessoa e sentou, estava com um problema, eu comecei a falar do Senhor para ela, orar, e aí comecei a falar com ela do Evangelho. Aí nisso chegou outra pessoa. Aí a pessoa, eu estava pregando o Evangelho, ela veio na sala para poder conferir as coisas e tal, e aí ficou lá ouvindo a pregação do Evangelho, eu estava falando do Senhor. Aí daqui a pouco chegou outra, e outra, e outra, e outra, né, Senhor Jesus. E a sala onde eu trabalhava era uma sala de vidro, né, então todo mundo podia ver. Aí depois, né, aquela aglomeração na sala, um monte de gente ali, todo mundo ouvindo o Evangelho. Né, Senhor Jesus. Nisso chegou esse supervisor.
né? E aí todo mundo ficou ali assim e tal, mas todo mundo olhou para mim, né? E eu continuei falando da palavra. Aí ele chegou, parou, ouviu atentamente a palavra, se sentou, né? Senhor Jesus. Né? E aí depois que eu acabei de falar, né? Aí todo mundo saiu, né? Achando que ele ia brigar comigo, alguma coisa assim. E ele chegou para mim e falou realmente, poxa, essa é uma palavra diferente de tudo que eu já ouvi. Eu gostei muito dessa palavra, você pode orar por mim? Ó Senhor Jesus. Aí a pessoa que era totalmente preconceituosa, né? Contra os evangélicos, que não queria saber de palavra, pediu oração. Eu pude orar por ele naquele momento, né? Senhor Jesus. Então todos tinham medo, né, de conversar até coisas triviais perto dele, porque era uma pessoa muito ignorante, né? Gritava, brigava. E aí depois as pessoas viram, né, que eu fechei os olhos, abaixei a cabeça ali, ele fechou o olho também, abaixou a cabeça, e eu estava orando por ele, né? Senhor Jesus. Viram a diferença, né? E alguns ali até mesmo cristãos, e viram e falou, você não ficou com medo? Eu falei, olha, medo eu fiquei, mas eu me voltei para o meu interior, eu me voltei para o Senhor e perguntei, Senhor, o que eu faço? Né? E aí eu fui obediente a Deus. O Senhor falou, continua, eu continuei. O que eu estava falando não era a minha opinião, eu estava transmitindo aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus queria falar. Por isso que a palavra tocou, né, a vida dele, né? E ele pediu oração, né? Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, a gente precisa crer. Como que eu vou levar para outros, né, uma mudança se eu não creio naquilo que eu estou recebendo? Eu mostrou até que a situação dos próprios irmãos que estavam trancados com medo dos judeus. Os judeus tinham acabado de matar o Cristo, né? Se o Senhor, que era cheio de palavras, cheio de poder, foi morto por esses judeus, e eu que sou pequenininho? Então ficaram com medo ali, mas esqueceram que tudo aquilo era o cumprimento da palavra. Ó Senhor Jesus. Mas tudo que a gente sofre hoje, pressões, problemas, situações, é o cumprimento da palavra na nossa vida. Então não devo ficar oprimido por isso eu preciso me voltar para o meu interior. E muitas coisas que às vezes acontecem no exterior, né, não é exatamente aquilo que está acontecendo, mas o inimigo vem e mente. Ele te dá um outro foco que não é o foco real do que está acontecendo. E às vezes você fica ali baseado naquilo que você imagina que o outro está falando. Às vezes a pessoa fala uma coisa com uma intenção, o inimigo vem e te mostra, olha, a intenção dele é essa aqui, ó, não é isso que você está pensando não. E às vezes a gente aceita isso. Ó Senhor Jesus, por isso precisa realmente ir diante do Senhor, aprender a ouvir, né? Aí vem aquela palavra negativa, mas você vai diante do Senhor e você recebe uma alegria no espírito. Você recebe um alívio. O inimigo ele vem e coloca pressão, como eu compartilhei ontem, né, a experiência dessa família, né? O evangelho estava chegando para eles com opressão, eles se sentindo sufocados pela palavra, não sentiam temor do Senhor, mas muito medo. Ó Senhor Jesus. E medo até mesmo ali de procurar, né, o Senhor em outros lugares, né, de ser amaldiçoado, de acontecer isso e aquilo, né? Mas aí, graças ao Senhor, o Senhor tem os seus meios, né, Senhor? A gente precisa confiar no meio do Senhor, né? Foram o que os discípulos fizeram, se encheram do Espírito e foram pregar o Evangelho para aqueles que estavam temendo que fosse fazer alguma coisa com eles. Por quê? Não foi a ideia deles que mudou, não foi um convencimento, mas foi o poder do Espírito. Eu preciso confiar no Senhor. O Senhor não vai colocar a gente em furada, né, Senhor Jesus. Ele vai demonstrar o poder dele, mas como mostrou, o poder dele não é algo exterior. A gente não pode confundir, né, o poder do Evangelho com expulsar demônios, com tocar nisso, fazer isso e aquilo, cura, milagres. Né, hoje as pessoas acham que ser imitador de Cristo é fazer curas, sinais, milagres. Mas deixa claro para nós ali em Mateus, né, Mateus 7, né? Por que me chamais Senhor se não fazes o que eu vos mando? Mas Senhor, em teu nome, fizemos curas, sinais, milagres, expulsamos demônios. O Senhor fala, mas eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não, o Senhor não estava praticando iniquidade não, eu estava obedecendo o Senhor. Não estava obedecendo, porque imitar Cristo não é fazer as coisas que Cristo fazia exteriormente. Era fazer aquilo que Cristo fazia interiormente. O que Cristo estava fazendo ali? Obedecendo a Deus, cumprindo as Escrituras. Hoje Ele nos chamou para cumprir as Escrituras. Você está nos falando, não creia naquilo que você vê. Creia no Evangelho. O verdadeiro poder, ele muda vidas, ele transforma a vida. Em primeiro lugar, ele transforma a minha vida. O verdadeiro poder, Senhor Jesus, é aquele que reconcilia marido e mulher. É aquele que coloca pessoas diferentes para servir juntas, em harmonia, né? Que
traz perdão, que traz reconciliação, né, Senhor Jesus, que muda a cabeça de uma pessoa que tem preconceito. Ó Senhor Jesus, né, a gente lembra uma experiência na África, né, até hoje. Muitos pastores na África, né, se uniram a nós, né, para receber a palavra, receber os livros, Senhor Jesus, porque viram o poder transformador do Evangelho. Né, tem um país na África que tem duas tribos que são muito rivais, uma rivalidade antiga, né, e essas pessoas não se dão bem. Então, às vezes acontece de um crer no Evangelho e aí o outro crê no Evangelho, mas é de tribo diferente. Então, se ele crê no Evangelho, ele vê, olha, a minha tribo reúne na igreja tal, né? A tribo do outro reúne na igreja tal. E os irmãos chegaram nesse lugar, pregaram o Evangelho para um irmão que é de uma tribo e para outro que é de outra tribo. E eles estavam reunindo juntos, né? Sem brigar, sem problemas, né? Senhor Jesus, coisas que até mesmo evangélicos lá de muitos anos não conseguiam fazer. E aí os outros irmãos, os outros cristãos dessa mesma tribo começaram a ver com esses irmãos o que estava acontecendo, por que eles não estavam brigando, mesmo sendo cristãos, né? E eles sendo cristãos brigavam ainda, né? E aí viram o poder do Evangelho. E aí os pastores se chegaram também aos irmãos e falaram: como vocês conseguem colocar esses irmãos de tribos diferentes reunindo no mesmo lugar? A gente há décadas tentando fazer isso e não consegue. Os irmãos mostraram, é o poder do Evangelho. Ó Senhor Jesus, a gente está tentando fazer isso humanamente, com convencimento, mas realmente evidenciando o Evangelho. E como mostrou, o Evangelho não é algo exterior. O Evangelho é algo que tem como evidência a alegria. Por que esses irmãos conseguiam reunir juntos, sendo de tribos diferentes, tribos rivais? Senhor Jesus, né? Por causa da alegria do Espírito. Eles perceberam, olha, eu estou aqui por causa do Senhor. Ah, mas tem aquele fulano ali e tal, mas eu não vou sair daqui por causa dele. Aí o outro olhava e mesma coisa, ó, eu aqui estou vendo que aqui tem o poder do Evangelho, eu não vou sair por causa dele. Mas não foi só isso, mas percebeu o amor de Deus, né? O tocar na palavra, como mostrou aqui, né? O labor de amor, a gente tem que viver no Evangelho, né? Ser levados a viver a obra de fé, o labor de amor, a perseverança da esperança. Senhor, mesmo em meio a provações, mesmo em meio a situações, a costumes, Senhor Jesus, né? Porque o Evangelho não chegou somente em palavra, mas em poder no Espírito Santo. E o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. E aí o próprio Evangelho foi aproximando esses irmãos, não precisou os irmãos chegar, conversar, nada disso. Foi algo espontâneo, pela vida. Ó Senhor Jesus, né? Então ele mostrou aqui, às vezes o que nos impede muitas vezes é o medo. Esse é o nosso maior adversário interior. Medo de me consagrar totalmente a Deus. O que vai acontecer se eu abrir mão disso, abrir mão daquilo? O Senhor nos dá infinitamente mais. E Ele nos leva a dar importância para aquilo que realmente é importante. Antes eu posso chegar na igreja e achar que o importante é uma casa, um carro, isso e aquilo. Mas Ele mostra para nós que tem outras coisas muito mais importantes. Você ter paz interior, você ter uma alegria interior é muito mais importante. E essa alegria vem para nós através do Espírito. Muitos têm erroneamente achando que o poder do Espírito tem a ver com falar em línguas. 1 Tessalonicenses não fala nada de falar em línguas. O que falar em línguas está lá em 1 Coríntios. Uma igreja cheia de problema. Ó Senhor Jesus, usando os dons do Espírito de maneira errônea. Ó Senhor Jesus. Então, a manifestação do Espírito para alguns é diferente. Uns podem falar em língua, mas é dom para alguns, não é dom para todos. Senhor Jesus. Então, aquele que não tem esse dom, não vai tocar no Espírito? Claro que vai. Senhor Jesus. O Senhor Ele quer nos mostrar, que eu preciso me entregar totalmente a Ele. É uma questão de coração, de diante dEle, de ter um poder para viver e dar testemunho. Senhor Jesus. O Senhor Ele quer realmente que a gente, como mostrou aqui, aqueles que dão exemplo, aqueles que vivem. Senhor Jesus. E aí mostrou, os Tessalonicenses se tornaram imitadores porque viram que Paulo era um modelo, porque ele estava imitando Cristo. E hoje da mesma forma. Eles se tornaram imitadores pelo impacto do testemunho. O testemunho que eles deram pelo fato de serem imitadores de Cristo, procurarem cumprir a vontade de Deus. E não fazer coisas ali baseado nisso, naquilo outro. Mas realmente, eles evidenciaram, mostraram para os irmãos a convicção de que eles tinham na palavra.
né, Senhor Jesus, uma transformação que podia vir pela palavra, pela presença de Deus, pela prática, Senhor Jesus. É isso que a gente precisa perceber, né? A nossa vida vai mudar, vai ser transformada quando a gente praticar a palavra, a gente crê em toda a palavra, não escolher porções da palavra para crer, mas realmente crer em toda a palavra, mas com discernimento, com sabedoria, com revelação e principalmente na presença de Deus. É isso que faz toda a diferença. A gente perceber que é o Senhor falando conosco. Vamos crer no poder transformador do Evangelho, em primeiro lugar, na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.